Salve galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um videozinho para a primeira aula de óxidos, tá? Hoje nós vamos tratar de nomenclatura e reação de óxidos com água e depois eu passo também uma listinha bacana de exercícios para vocês. Vamos lá, moçada? Então tá lá, ó. O assunto hoje é óxido. A pergunta é, o que é um óxido? Um óxido é uma substância binária, tá? É um composto químico binário formado por oxigênio e outro elemento que não seja flúor. Ué, por que não pode ser o flúor, Dodge? Porque o flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então aí o oxigênio não seria o mais eletronegativo. Então, os óxidos são substâncias binárias, são aquelas que têm dois elementos, tá? E o oxigênio vai ficar aqui do lado direito. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Bom, nós vamos dividir os óxidos, a princípio, em dois grupos. Primeiro, o grupo dos óxidos metálicos. O que é um óxido metálico? Óxido metálico é quando, junto com o oxigênio, eu tenho um metal. Certo? E aí, a fórmula desse óxido vai depender da carga do metal. Então, olha que tem aqui, ó. Se X for igual a 2, ou seja, se a carga do metal for 2+, a fórmula é MO, ou seja, M, o metal, e O, o oxigênio. Não tem número embaixo, certo? Se o X for diferente de 2, porque o oxigênio vai ser sempre 2- na parte iônica, certo? Então ele vai ser, se X for diferente de 2, aí ó, os dois números são diferentes, você tem que fazer um regrinho de escorrega, você vai ter M2OX. Tranquilo? Tá? Toma cuidado com uma coisa, que isso aqui é muito importante. Olha alguns exemplos para você. Na2O. Na é um metal. O Na tem carga mais 1, porque é da família 1A da tabela periódica, certo? O oxigênio é 2-, eles são diferentes, ou seja, o Na não tem carga mais 2, significa que a fórmula vai ficar Na2O. Já o cálcio, tá? O cálcio bonitão que está aqui, ele tem carga 2+, ele é da família 2A. Então, o X para ele é igual a 2, então não tem número. Olha esse ferro que eu coloquei aqui. Lembra das bases? Esse, como não tem número embaixo, é o ferro 2. E esse, como tem número embaixo, ele é o ferro 3. Tranquilo? Entenderam como que é a estrutura dos óxidos metálicos? Legal. Como é que dá nome em óxido metálico? É sempre óxido de e o nome do cara. Então, ó, vamos colocar um grupo de óxidos aqui, parece que a gente já viu esse grupo, para a gente dar nome. Como é que é o nome desse cara aqui, do Na2O? Esse é o óxido de sódio. Legal. O de baixo é o óxido de cálcio. Ótimo. Esse daqui é o óxido de ferro 2. Opa, por que esse é ferro 2? Pelo mesmo motivo que a base, que era o hidróxido de ferro, tinha que ser hidróxido de ferro 2, certo? Bom, o de baixo você já deve estar sabendo, é o hidróxido de ferro 3. Beleza? Por quê? Porque a carga do ferro é 3+. O mesmo grupo dos 4As que a gente trabalhou lá nas bases. Tranquilo? Olha o que vai acontecer. Óxidos metálicos vai ter um metal ligado com oxigênio, ou seja, eles serão iônicos, certo? Então guarda bem isso. Óxidos metálicos são óxidos iônicos. Por isso que tem toda essa história de íon aqui com oxigênio 2-. Agora, eu também tenho aqueles que são chamados de óxidos ametálicos, ou seja, o cara que está junto com o oxigênio não é um metal, é um ametal. Se ele é um ametal e o oxigênio é um ametal, ele vai fazer uma ligação covalente, certo? Aí a estrutura vai ser assim, ó, AXOY, porque eu não tenho mais os íons para determinar quais são os números embaixo. E agora, isso corre solto. Por quê? Porque eu posso ter óxido de tudo quanto é jeito, certo? Então, ó, onde A é um ametal. Esse cara aqui é um ametal, certo? Alguns exemplos que você conhece. CO2, carbono é um ametal. CO, carbono é um ametal, você está vendo que é CO2, CO. Olha esse aqui, ó, N2O3, aliás, o nitrogênio tem um monte. Tem NO, tem NO2, tem N2O3, tem N2O4, tem N2O5.
Olha o Cl2O7. É tudo óxido, óxido ametálico. E não tem íon. Então tem que tomar cuidado porque a nomenclatura é diferente. A nomenclatura é assim. Y é o número de oxigênios. Então é Y óxido de X, o nome do ametal. Certo? O que é o Y? Y é um prefixo de quantidade. Nesse caso, o Y é um prefixo de quantidade. No caso, mono, di, tri, tetra, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 2 oxigênios, dióxido. Se eu tenho 1 oxigênio, monóxido, certo? E o X, que representa a quantidade de ametal que eu tenho, também tem o prefixo di, tri, tetra, penta. E aí a gente não usa o mono, é do di para frente. Legal? Alguns nomes para você dar uma olhadinha, olha que bacana. CO2, esse daqui você sabe, né? CO2, ele é o dióxido de carbono. CO é o monóxido de carbono. O N2O3 é o trióxido de dinitrogênio. E ainda, Cl2O7 é o heptóxido de dicloro. Beleza? Entenderam a nomenclatura? Fundamental, toma cuidado. Toma cuidado. Por quê? Porque antes de qualquer coisa para óxidos, você tem que fazer o quê? Você tem que descobrir se ele é um óxido metálico ou se ele é um óxido ametálico. É fundamental isso, tá? Por quê? Porque a nomenclatura é diferente para óxidos metálicos, iônicos, e para óxidos ametálicos, que são covalentes. E mais, agora a gente vai ver as reações dos óxidos iônicos com água. Eles vão ter um comportamento diferente dos óxidos covalentes. Vamos ver? Então é o seguinte, ó. Como os óxidos são iônicos, eles são iônicos como as bases. Então os óxidos iônicos são óxidos básicos. Certo? Como é que funciona isso? Se eu pegar um óxido básico, que é iônico, e reagir com água, ele vai dar uma base. Tranquilo? Vamos ver, ó. Por exemplo, primeiro exemplo. Na2O. Na é um metal. Se ele é um metal, o óxido é iônico. Se é iônico, ele se comporta como uma base. Então, se eu pegar o Na2O e reagir com água, o que vai acontecer? Ele vai formar a base correspondente. Correspondente ao Na. Lembra que base é sempre um metal e OH? E o OH aparece X vezes, onde o X é a carga do metal? Então, vai aparecer aqui o NaOH, certo? Aí você vai falar assim para mim, Dot, mas não está balanceado. São 2 NAs, 2 Hs e 2 Os, então são 2 NaOH, certo? Olha a nomenclatura como fica e é legal. Esse cara é o óxido de sódio, você acabou de aprender. Se eu colocar água no óxido de sódio, ele vira o hidróxido de sódio, que é a base correspondente. Tranquilo, né, moçada? Próximo exemplo. CaO, que é o óxido de cálcio com água. Certo? Então, ó, eu vou colocar aqui a água. Você tem 2 caminhos. Um caminho seria o do nome, da nomenclatura, certo? O outro nome é o seguinte, ó. Você está vendo que é CaO, não tem número aqui embaixo? Se não tem número aqui embaixo, é porque a carga do Ca é 2+. Então, a base que vai aparecer lá é CaOH2. Por que aqui é NaOH e aqui é CaOH2? Porque aqui o Na é mais 1. Por isso que apareceu o 2 aqui, ó. Fruto da regrinha do escorrega. Aqui não tem número. Significa que o Ca é 2+. Então a base saiu CaOH2. Olha que legal. O nome óxido de cálcio virou água, hidróxido de cálcio. Beleza? Mais um exemplo. Olha esse que legal. Al2O3. Esse é o óxido de alumínio. Mais água. Certinho? Bom, você consegue ver que a carga do metal está no pé do oxigênio? Ou seja, o alumínio é 3+. Se o alumínio é 3+, a base que nós vamos produzir é o AlOH3. E tem um Q aqui, mas não é Q, é AQ, é aquoso. Beleza? Tranquilo. Agora, falta balanceamento. O Dodge aqui tem 2 Al, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 2 AlOH3. Joia, acertei o H. Agora, ó, são 3 parênteses aqui. Então, são 6 Os e 6 Hs.
3 Os, eu preciso de 3 Os aqui. Então aqui vai ter que aparecer um 3. Nome, óxido de alumínio. E esse daqui, põe a água aqui, ó. Hidroóxido de alumínio. Sacou? Bom, vamos lá agora, vamos ver agora as reações de óxidos covalentes com água. Certo? Bom, se ele é covalente, ele se comporta como um ácido. Certo, moçada? Beleza. Então, ó, eu vou pegar um óxido ácido, vou reagir com água e vai dar um ácido. Beleza, olha o que eu vou propor para vocês. CO2 mais água. Aqui o processo é diferente, então você tem que identificar se ele é iônico ou se ele é covalente. Aqui o processo é diferente, ó. Vamos juntar tudo, juntou tudo. Juntou tudo? Ácido não começa com H, então fica H2, C, O2 mais 1, H2CO3. Certo? Olha que legal. O cara é o dióxido de carbono, ele acabou formando o ácido carbônico. Hã? Ô Dot, mas eu conheço o CO2 por gás carbônico, porque ele tem origem do ácido carbônico. Se eu fizer esse processo ao contrário, eu pego o ácido carbono, tiro uma água e ele vira CO2. Certo? Tranquilinho? Próximo. Olha esse aqui, ó. SO3 mais água. Certo? SO3 mais água. Vamos juntar tudo? Junta tudo. Ficou H2, SO3 mais um O, SO4. Esse óxido aqui é o trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. E deu o ácido sulfúrico. Ou seja, o SO3 também é chamado de gás sulfúrico. Certo? Ou óxido sulfúrico. Beleza? Ou anidrido sulfúrico, e o processo inverso, você tira a água. Bom, agora, galera, é o último exemplo, olha lá. É o Cl2O7 mais água, tá vendo aqui? Vamos juntar ele de novo? Junta tudo. Ficou o quê? H2, Cl2O7 mais 1, O8. Beleza? Ô louco, Dot, mas que ácido que é esse? Você tá vendo que é 2, 2 e 8? Todo mundo divisível por 2? Dá para simplificar? Dá. O que eu vou fazer? O H2Cl2O8 vai virar 2HClO4. Certo? Virou 2HClO4. O nome do ácido aqui é o heptóxido de dicloro. E ele produziu o ácido perclórico. Belezinha? Bom, junto com esse vídeo, tem também uma lista de exercícios que eu estou passando para vocês, tá? Então, ó, fique esperto, essa lista de exercício, faça e depois a gente tira dúvidas. Falou? Galerinha, um grande beijo para vocês, até a próxima.